Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F e hoje eu queria fazer um vídeo falando um pouquinho a respeito da incrível marca de 100 milhões de inscritos que o PewDiePie conseguiu atingir nos últimos dias. Então, vamos lá! E galera, antes de mais nada, não deixem de se inscrever aqui no canal Triplo F e acionar o sininho que me ajuda bastante, lembrando que o YouTube tá tirando inscritos dos canais, então se você é inscrito, dê uma conferida aqui para ver se você ainda tá inscrito, e se você ainda não é inscrito, como eu disse, não deixe de se inscrever. E eu queria, obviamente, parabenizar o PewDiePie, eu fiz vários vídeos a respeito dele aqui, a respeito da disputa entre o PewDiePie e o T-Series, para ver quem chegava primeiro nos 100 milhões de inscritos, e o T-Series conseguiu ultrapassar, principalmente depois que o PewDiePie desistiu da corrida, ele desistiu de concorrer, principalmente por causa de algumas coisas que aconteceram nos bastidores, que eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo, e eu vou explicar para vocês o porquê. Mas, de qualquer forma, o T-Series conseguiu atingir essa marca, mas o PewDiePie conseguiu ser a primeira pessoa, o primeiro indivíduo a atingir essa marca de 100 milhões de inscritos, que é uma marca simplesmente inacreditável. Somente alguns anos atrás ele foi também o primeiro a bater 10 milhões de inscritos. Ele não foi o primeiro a bater 1 milhão de inscritos, o primeiro a bater 1 milhão de inscritos foi o Fred, né, que era um canal bem antigo, mas o PewDiePie veio batendo todas as marcas, foi o primeiro a bater 10, a 20, 30, 40, 50, e agora, finalmente, ele chegou a 100 milhões de inscritos e ele teve uma das semanas aí mais incríveis que eu acho que qualquer pessoa já teve em toda a sua carreira. Em primeiro lugar, obviamente, o mais importante para ele finalmente se casou com a namorada dele de longa data, a Márcia. Ele teve um casamento muito bonito. O vídeo do casamento, inclusive, tá no primeiro lugar aí na última semana, com 25 milhões de visualizações e provavelmente ainda vai ter muitas visualizações daqui pra frente. E não só isso, não só ele casou, como ele atingiu essa marca de 100 milhões de inscritos e também ele fechou o maior mês da história do canal dele com quase 600 milhões de visualizações, e ele ainda excluiu alguns vídeos, então ele provavelmente teria feito mais ainda, ele provavelmente teria feito umas 650 milhões de visualizações somente nesse mês de agosto de 2019. Então juntou tudo na mesma semana, ele mesmo fez bastante piada com isso, que juntou muita coisa na mesma semana, que ele até gostaria de ter batido essas marcas em semanas diferentes, para ele poder inclusive aproveitar para fazer vídeos a respeito, mas acabou vindo quase que uma avalanche nesses últimos dias. E, surpreendentemente, o YouTube postou um vídeo bem legal, um vídeo bem dinâmico, mostrando as várias marcas, se não me engano, desde os 1000 inscritos até 1 milhão, 10 milhões, 50 milhões, 100 milhões, a disputa entre o PewDiePie e o T-Series. O YouTube reconheceu e o YouTube, inclusive, postou no Twitter parabenizando o PewDiePie, e muitas pessoas automaticamente perceberam que a foto do PewDiePie teve muito mais likes, teve muito mais interação do que a foto do YouTube parabenizando o T-Series. O que mostra, de certa forma, que mesmo não tendo mais o maior canal, entre aspas, do YouTube, ele ainda tem uma relevância muito maior, pelo menos para essa geração das redes sociais e principalmente fora da Índia, que é onde, convenhamos, grande parte do público do T-Series reside hoje. E, obviamente, muitos youtubers aí, o MrBeast, Jacksepticeye, inclusive youtubers brasileiros, parabenizaram essa marca incrível batida pelo PewDiePie, que muitas pessoas acreditavam que não iria acontecer. Quando ele bateu 50 milhões, muitas pessoas falaram, bom, essa vai ser a última marca aí que um youtuber vai conseguir bater, porque dificilmente o cara que já tá no topo, o maior youtuber de todos os tempos, vai conseguir dobrar o número de inscritos, e ele conseguiu fazer isso e não levou tanto tempo assim. Foram cerca de 2 anos desde que ele conseguiu atingir a marca de 50 milhões de inscritos. E o PewDiePie conseguiu se manter tão relevante assim no decorrer dos anos porque ele soube sempre se atualizar, ele conseguiu sempre se moldar e modificar completamente o canal dele. A cada cerca de 1 ano, 2 anos, ele remodela tudo que ele faz no canal. A gente já viu vídeos de terror, principalmente, que foi o que ele começou. Depois ele começou a fazer vídeos de jogos mais engraçados. Depois ele virou quase que um canal criticando outros canais ali, que eles chamam de comunidade dos comentários, né? Ele virou quase que um canal de comentários. E de 1, 2 anos pra cá ele virou quase que um canal de memes. Ele começou a explorar muito a comunidade, as pessoas mandam memes ali através do Reddit e ele faz vídeos a respeito.
E nos últimos 2 meses ele virou praticamente um canal somente de Minecraft. Ele começou primeiro jogando de forma irônica e com isso a gente vê como ele é um cara bastante autêntico. Ele simplesmente continuou jogando e os vídeos começaram a engrenar, os vídeos começaram a fazer muito sucesso e levou ele a ter o melhor mês da história do canal dele. Ele inclusive já abordou isso em alguns vídeos, que ele não tá jogando porque o jogo faz sucesso, porque ele trouxe até o sucesso do jogo de volta. Muitos outros youtubers estão voltando a fazer vídeos de Minecraft justamente porque o PewDiePie começou a fazer a série dele. E inclusive muitas pessoas no Twitch que jogam jogos ao vivo ali estão começando a jogar Minecraft, principalmente por causa desse fenômeno que o jogo voltou a ser devido a essa série do PewDiePie. Mas eu queria aproveitar o vídeo de hoje também para falar de um aspecto que eu queria saber a opinião de vocês a respeito. Eu comecei a pesquisar a respeito da marca de 100 milhões de inscritos e eu percebi que muitas reportagens, principalmente da grande mídia, todo mundo fez basicamente a mesma reportagem a respeito. E todas elas, o The Guardian, The Verge e várias outras, você lê e é basicamente isso. O youtuber controverso PewDiePie bateu 100 milhões de inscritos. E aí eles listam tudo o que aconteceu de errado na carreira do youtuber, eles falam de todas as controvérsias envolvendo ele e dão a entender, de certa forma, que ele cresceu tanto assim devido a essas controvérsias. O que eu discordo completamente. Primeiro que a primeira grande controvérsia envolvendo ele foi em 2017. E em 2017 ele já era de longe o maior canal do YouTube, então dizer que ele cresceu devido a essas controvérsias, que o youtuber é uma figura muito controversa, então por isso ele é o maior youtuber de todos os tempos, é completamente errado. Ele já era o maior youtuber mesmo antes de tudo isso que eles listam. E é até engraçado você ir vendo, você vê várias reportagens de várias empresas diferentes e é basicamente a mesma reportagem, todas têm exatamente o mesmo parágrafo que fala exatamente as mesmas coisas que eu não vou nem abordar aqui nesse vídeo, porque eu não quero trazer luz de novo para essas controvérsias. Primeiro que foram coisas faladas em vídeo, não foram agressões, não foram nada, não foi nenhum absurdo que ele fez. Sim, tem algumas coisas um pouquinho mais delicadas, que ele inclusive já pediu desculpa há bastante tempo, mas eu acho muito engraçado você ver esse tipo de coisa na internet, porque parece que foi a mesma pessoa que escreveu todas essas reportagens. O parágrafo, vocês podem olhar, é exatamente o mesmo. Se vocês quiserem digitar no Google, pesquisar 100 milhões de inscritos, PewDiePie, você vai ver que a chance da primeira reportagem que você encontrar a respeito ter exatamente esse parágrafo, falando exatamente as mesmas coisas, é realmente muito grande. E como eu sempre falo, isso tem um motivo muito claro: o YouTube é um dos grandes inimigos da mídia mais convencional, dessa mídia que depende ainda dos inscritos, que depende das grandes empresas darem dinheiro para ela, e eles sabem muito bem que o YouTube está roubando grande parte desse marketing. Então, o que eles puderem fazer para atingir o YouTube, eles vão fazer, só que é muito mais fácil você atirar no cara que é o foco do YouTube, que é o maior youtuber, e não no próprio YouTube, porque o YouTube com certeza responderia à altura, o YouTube provavelmente responderia inclusive judicialmente, que muitas pessoas, muitos advogados inclusive já falaram que o PewDiePie teria facilmente um caso contra o Wall Street Journal, contra a Vox e contra vários outros que continuam fazendo vídeos, fazendo reportagens, acusando o youtuber de várias coisas, mas ele não quer entrar nessas confusões. Ele inclusive tem se mantido bem longe desse tipo de controvérsia, já fazem quase 2 anos que ele não se envolve em nada desse tipo. Então ele tem se mantido afastado, mas eu duvido que o YouTube, como uma grande corporação, principalmente pertencendo ao Google, eu duvido que ele abaixaria a bola. Com certeza o YouTube entraria com todas as medidas possíveis para impedir esse tipo de coisa. Mas de qualquer forma, ele é um youtuber que eu gosto muito, eu colocaria ele no meu top 5 dos meus youtubers favoritos. Eu gosto bastante do canal dele, eu acompanho de forma mais radical assim, já fazem uns 4 anos, mas eu assistia um vídeo aqui, outro ali de vez em quando. Eu sempre segui de longe a carreira dele porque eu sempre gostei muito do YouTube. O YouTube pra mim é minha mídia principal, eu diria que é o YouTube, depois a Netflix, depois o cinema, por exemplo, depois a mídia convencional. Eu dificilmente pesquiso alguma coisa em jornais e etc. Geralmente as informações que eu consigo são justamente do YouTube. Obviamente notícias, etc. eu procuro em sites mais confiáveis, mas se eu quero alguma informação diferente, se eu quero descobrir alguma coisa nova, geralmente eu pesquiso no YouTube.
Justamente por isso, essa foi uma das minhas maiores motivações para entrar nessa plataforma também, para compartilhar minhas ideias, para discutir nos comentários, para conversar com as pessoas. Mesmo antes de criar o meu canal aqui, de criar o Triplo F, eu já tinha muitas discussões, muitas conversas bem divertidas nos comentários do YouTube, então eu decidi criar e hoje eu continuo conversando bastante com vocês. Obviamente eu não consigo responder todo mundo que comenta, mas eu gosto muito da conversa e eu vejo isso no PewDiePie também. Obviamente ele não consegue responder os milhões de comentários que ele recebe, mas ele tem uma interação muito legal com o público, principalmente através de vários quadros que ele tem, onde ele interage diretamente com o que as pessoas mandam para ele. Então, galera, eu vou ficando por aqui, foi mais um vídeo de parabéns, mas eu queria saber de vocês o que vocês acham a respeito da mídia ficar sempre usando essas controvérsias, meio que como uma forma de negativar tudo que ele conseguiu fazer. Isso não vale somente para ele, mas para qualquer outra pessoa que a mídia meio que de certa forma persegue. Toda reportagem eles têm que ter aquele parágrafo meio que queimando o filme da pessoa, quase que dizendo, olha, ele conseguiu bater 100 milhões de inscritos, mas ele também fez esse monte de merda aqui, então não dê tanto crédito assim para ele nem para o YouTube. A gente tem que reportar isso, porque a gente quer os cliques, obviamente, o nome PewDiePie vai trazer cliques pra gente, mas a gente não quer dar mérito nenhum para ele, então a gente vai colocar, como sempre, esse parágrafozinho aqui para queimar o filme justamente no final da reportagem. Então eu queria saber de vocês acham que a mídia deveria fazer isso para meio que avisar as pessoas das controvérsias? Quanto tempo vocês acham que a mídia deve continuar fazendo isso? Ou como eu, você acha que a mídia está completamente errada de ficar trazendo essas coisas, principalmente sem contexto nenhum? Ela traz coisas que aconteceram, que tem um contexto, tem uma explicação por trás, com algumas exceções, mas ela traz aquilo como se fosse completamente sério, como se ele tivesse feito aquilo, mas muitas vezes foi com intuito humorístico, foi com algum intuito de se enquadrar dentro de um vídeo. E pessoal, já que eu falei do YouTube, falei do PewDiePie, eu queria saber de vocês. Quem é ou quem são aí os seus 3 YouTubers favoritos? Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.